Evangelho, o Evangelho, ele é simples. Nós é que complicamos tudo. Na verdade, como é reconfortante uma reunião tão simples. Amém, pode deixar aí. Uma reunião tão simples como essa. Começamos aqui 8 horas da manhã. Eu virei para o pastor Luci, ele olhou para mim, e nós perguntamos: há muitos irmãos viajando, carnaval, como será o público de hoje, Como será os irmãos? E aí os irmãos foram chegando, e no final da reunião a gente ficou surpreso, pastor? E como que essa simplicidade e a presença dos irmãos é o que já aquece o nosso coração. Muito bom ver Fábio aqui mais uma vez e tantos outros irmãos aqui juntos para meditarmos na palavra de Deus. Mês sobre relacionamento, Relacionamentos. Já começamos fevereiro, janeiro ficou para trás, um mês que teve 32 dias, Mas agora já estamos em fevereiro. E como é bom, meus irmãos, como é bom estar aqui, Há algumas pregações, há vários tipos de pregação, Eu já disse isso para os irmãos. Há aquela pregação mais para domingo à noite, em que é uma pregação mais evangelística, mais cheia de graça. Há algumas pregações em que a gente estabelece um tópico e vai ponto 1, ponto 2, ponto 3. Há aquela pregação em que é mais estudo bíblico, A gente às vezes traz até slides. Mas também existe aquela pregação que é mais parecido com uma conversa. Ela vai do coração do pregador para o coração do ouvinte, sai do coração do ministro e vai do coração daquele que está ouvindo a palavra. Eu acredito que a pregação dessa manhã, o estudo bíblico dessa manhã é essa pregação. Uma pregação que vai de coração para coração, Como é bom quando a gente vê os corações desejosos batendo por Cristo. Por exemplo, na ceia vemos o nosso pastor, presbítero, irmão Daltro chorando, falando sobre a volta do Senhor, Como é bom vermos o nosso irmão Zé Emílio pedindo a oportunidade para nos abençoar com um louvor que vai ao nosso coração. Nós estamos numa realidade evangélica brasileira, pastor, que os cultos eles têm ficado muito profissionalizados. E muitos cultos têm perdido o coração, a simplicidade do evangelho. Jesus ele cantou um hino na ceia, quem sabe qual foi o hino que ele cantou? Quem sabe? Aqueles que estiveram com ele. Aqueles que estiveram com ele. Quem sabe o hino que nosso irmão Zé Emílio cantou? Aqueles que estiveram com ele. Quem sabe o que eu preguei no domingo passado, ou o que o pastor pregou no domingo passado? Aqueles que estiveram com ele. A simplicidade do evangelho, o poder da presença, o poder de enxergar o coração do outro. É isso que atrai o Espírito Santo para esse ambiente. O que faz um coração ser cheio do Espírito Santo não é a capacidade ou o volume da voz do pregador ou a intensidade das nossas orações. O que faz o coração ser cheio do Espírito Santo é o relacionamento entre irmãos. Está lá em Efésios capítulo 4. Enchei-vos do Espírito, falando entre si, com salmos, cânticos e hinos espirituais. Pela manhã o pastor falou, Vamos cantar um corinho. E aí temos distinção, alguns fazem distinção entre corinho e hino, mas para o Senhor o coro, o cântico, o hino, o salmo cantado e falado entre irmãos nos enche do Espírito Santo. Como é bom quando enxergamos o coração do outro. Porque quando vemos o coração do outro, podemos cantar junto, podemos chorar juntos,
podemos louvar ao Senhor juntos. Isso é relacionamento, isso é ser igreja. É ser igreja. Amém? Por isso, continuando nessa temática sobre relacionamento, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Como fizemos no domingo passado, nessa primeira leitura você vai ler na Bíblia do seu irmão. Então abra Jó 42 e troque de Bíblia. Depois da leitura você pega ela de volta. Abra em Jó capítulo 42 e troque a sua Bíblia com quem está do seu lado. Pode trocar. Troque, isso. É a mesma Bíblia, amém? A palavra de Deus, algumas versões diferentes, nós vamos aprender um pouco sobre isso essa manhã também, amém? Todos acharam? Jó capítulo 42, versículo 1 diz o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa, e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferiu que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico, e eu falarei. Exigirei de ti, e tu declara-te a mim. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas. Versículo 7. E assim foi que depois do Senhor ter falado estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Portanto, tomai para vós agora 7 novilhos e 7 carneiros, e ide até meu servo Jó, e oferecei por vós mesmos uma oferta queimada, e o meu servo Jó orará por vós. Por ele eu o aceitarei, para que eu não lide com vós conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Então Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, foram e fizeram de acordo com o que o Senhor lhe ordenou. O Senhor também aceitou Jó. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se lamentaram com ele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. Cada homem também lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um brinco de ouro. Versículo 12. Assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó, mais do que o seu começo, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira de Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem Apuk. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos, até 4 gerações. Então morreu Jó, sendo velho e farto de dias. Vamos voltar para o: 11 novamente. Versículo 11.
Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se lamentaram com ele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. Cada homem também lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um brinco de ouro. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, esta é a tua palavra, Deus. Fale conosco, que essa palavra possa ser semeada numa terra boa essa manhã, e que ela possa, Deus, germinar, frutificar, produzir frutos de arrependimento na nossa vida. Que possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra essa manhã e enxergar nos nossos relacionamentos aquilo que Deus deseja, aquilo que o Senhor deseja mudar. Em nome do Senhor Jesus, todos dizem amém, amém e amém. O livro de Jó é um dos livros mais difíceis para a teologia, né? A teologia é o estudo sobre os livros da Bíblia, o estudo sobre Deus, o estudo sobre as doutrinas, né? A salvação, a doutrina dos anjos, a doutrina de Cristo, o Espírito Santo. Isso é a teologia. É uma forma do homem tentar entender um pouco de Deus, né? Isso é teologia. Quando você ouve o termo teologia, tel vem de Deus, e logia vem de saber, vem de estudo, vem de conhecimento. Então é conhecimento, estudo sobre Deus. E Jó, o livro de Jó, é um dos livros mais difíceis para os teólogos, mais difíceis para os doutrinadores. Primeiro, porque Jó é um livro muito antigo. Possivelmente os manuscritos do livro de Jó são os manuscritos mais antigos da Bíblia. Nós também não temos o autor definido do livro de Jó. Nós não sabemos se foi o próprio Jó ou se foi um outro homem ou uma mulher usada por Deus para escrever as palavras que nós temos aqui. Mas tudo que nós sabemos é que esse livro permeia o intelecto dos pastores e teólogos há muito tempo. Há muito tempo. O livro de Jó, por mais que o livro de Jó seja o mais antigo da Bíblia, ele não está no início da Bíblia. O livro de Jó está no meio, antes do livro de Salmos. Me pergunte por quê. 1, 2, 3. Porque o livro de Jó, ele é considerado um livro de sabedoria. No livro de Jó nós temos muitos provérbios, nós temos muitas sabedorias antigas, conhecimentos antigos. No livro de Jó nós vemos uma conversa teológica profunda. Quando Jó recebe os seus amigos, cada amigo representa uma teologia, cada amigo traz uma visão sobre Deus. Ó Jó, isso está acontecendo com você porque você pecou, isso aconteceu com você por causa da justiça divina. Por acaso Deus pode errar? Então veja que o livro de Jó, ele é permeado por uma sabedoria profunda. Por isso que é um livro tão debatido pelos acadêmicos da Bíblia, pelos teólogos, pelos pastores, porque cada capítulo de Jó traz uma teologia profunda, traz um conhecimento de Deus profundo. Nesse livro nós temos vários personagens, nós temos os filhos de Jó, temos o próprio Jó, temos o diabo, temos os anjos, temos Deus, temos a mulher de Jó, temos os amigos de Jó, temos Eliú que chega no finalzinho. É um livro completo, que traz muita sabedoria para nós. É um livro que fala sobre sofrimento, sobre dor, sobre fé, sobre graça, sobre conhecimento, sobre doutrinas, sobre o que um pensa e o outro pensa. Deixa eu te dizer, a vida não é assim. A nossa vida não é assim. Tantos relacionamentos, tantas abordagens diferentes, tantas doutrinas diferentes. As igrejas não são assim. Tem igreja que violão não pode ser tocado, tem igreja que violão pode ser tocado.
Tem igreja que não pode bateria, tem igreja que pode bateria, tem igreja que não pode bateria, mas pode playback. Na nossa vida não é assim. Cada cabeça carregando uma doutrina, cada cabeça carregando uma visão sobre Deus, cada relacionamento nos mostra uma coisa. Por exemplo, você carrega possivelmente muitos hábitos que você aprendeu com os seus pais, e o seu filho vai carregar muitos hábitos que você passou para ele. Você aprendeu muitas das doutrinas bíblicas com os pastores aqui dessa igreja, e vai passar para as pessoas que você encontrar no caminho aquilo que você aprendeu aqui. Assim não são os relacionamentos? Um pouco de Deus nós vamos entendendo, aprendendo, vivendo, experimentando nos nossos relacionamentos. Nos nossos relacionamentos. Veja só a juventude, a nossa juventude. Na sua juventude, você tinha algumas coisas que diferenciavam dos anciões da sua época. A mesma coisa a juventude de hoje. E cada relacionamento, cada época, cada esfera vai trazendo um pouco da compreensão de Deus. Amém, igreja? Estão me acompanhando? Agora, o que mais podemos aprender sobre Deus e sobre os relacionamentos é num período da nossa vida chamada provação. Conhecemos as pessoas verdadeiramente, conhecemos quem são os amigos verdadeiros durante a provação. Conhecemos o coração daqueles que estão conosco quando perdemos tudo. Um relacionamento verdadeiro, ele precisa passar onde? Pelo teste de fogo. Todas as alianças que Deus fez com o homem na Bíblia passaram por um teste de fogo. No jardim do Éden, Adão e Eva foram tentados e reprovados naquele teste de fogo. Quando Deus estabelece a aliança com Noé, e estabelece o arco sagrado dele no céu, logo depois Noé planta uma vinha e acaba pecando, se embriagando, reprovando mais uma aliança. Quando Deus chama Abraão, estabelece a aliança da circuncisão, logo depois, os filhos de Jacó, mais à frente, usam da circuncisão para matar os homens que abusaram da sua própria irmã. Mais uma aliança quebrada, mais um relacionamento reprovado no teste de fogo. Quando Deus dá os 10 mandamentos e a lei para Moisés, o que mais foi quebrado durante todo esse tempo do que a lei do Senhor? Quando Deus estabelece a aliança com Davi, e estabelece as coroas como símbolo desse relacionamento, dizendo que o trono de Davi permaneceria. E quando nós lemos a história dos reis de Israel, o que mais vemos são relacionamentos manchados com Deus. Reis que pecaram tanto, reis que mancharam as coroas. Mas quando Cristo, o Filho de Deus, pisa na terra, se faz homem, Hebreus capítulo 9, versículo 15, diz que ele se tornou o mediador da nova aliança. E aí finalmente, um relacionamento que passou pelo teste de fogo, porque Jesus em tudo foi tentado, a Bíblia diz, em tudo foi provado, chorou, lutou, se cansou, teve fome, em tudo foi provado no seu relacionamento com Deus, mas em nada pecou. Quer dizer, o que mostra um relacionamento verdadeiro são as provações, é quando o dinheiro acaba, é quando a doença chega, é quando o luto chega dentro de casa. O que mostra um verdadeiro amigo é a provação, é a dor. Estou errado, meus irmãos? Quando tudo vai bem, você está cheio de amigos, mas é na dor
que vemos os verdadeiros relacionamentos, as verdadeiras alianças. E isso serve não somente para as amizades, mas também para o casamento. O principal motivo de divórcio não é, por incrível que pareça, o adultério. O principal motivo de divórcio, segundo a estatística, são as crises financeiras. É quando os boletos se acumulam. Todo relacionamento precisa passar por um teste de fogo. Todo amigo que concorda com você em tudo, será que ele é um verdadeiro amigo? Todo relacionamento precisa passar por um teste de fogo. Tiago capítulo 1 diz o quê? Que o ouro precisa passar pelo fogo, que o crente precisa passar pelo fogo, a sua fé precisa ser testada, porque o coração é revelado. Nas dificuldades da vida, não sobram máscaras, apenas corações. Eu vou repetir, para que você grave isso no seu coração. Nas dificuldades da vida, não restam máscaras, mas apenas corações. Corações. E hoje, nós vamos mergulhar na história de Jó, para entender como cada relacionamento que Jó teve durante a provação pode nos ensinar alguma coisa sobre Deus para a nossa vida. Amém? E eu quero começar com o primeiro relacionamento. Eu quero falar um pouco aqui sobre Jó e os seus filhos. Abra sua Bíblia comigo, mantenha ela aberta. Jó, capítulo 1, versículo 3, a partir do versículo 3. Diz assim: meus irmãos, Jó, capítulo 1, a partir do versículo 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. Pausa por aqui. Até aqui tudo ia muito bem na vida de Jó. Filhos, casas, posse, prosperidade, muitos servos, e Jó, ele era o maior no Oriente, um homem muito próspero e muito respeitado. Vamos continuar? Versículo 4. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Pausa por aqui. Aqui nós vemos uma família unida. Nós vemos irmãos unidos. Cada dia era uma festa na casa de um, e mandava chamar a irmã. E tinha muita comida, muita bebida, muita festa, muita amizade, digamos assim. Nessa casa, entre os filhos, eles visitavam uns aos outros, eram irmãos próximos, amigos chegados. Agora vamos continuar, versículo 5. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles, porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Jó, mesmo sendo o homem mais próspero da sua época, ele entendia que o que mais os seus filhos precisavam não era a herança que ele poderia deixar para os seus filhos, mas principalmente o relacionamento com Deus. Agora, meus irmãos, acontece que esses filhos não tinham a mesma preocupação.
Eles estavam preocupados em se divertir, em comer, em beber, em festejar, enquanto Jó sacrificava pelos seus próprios filhos, enquanto Jó tinha a responsabilidade de se preocupar com a vida espiritual dos seus filhos. Aonde eu quero chegar com isso? É que relacionamentos verdadeiros, relacionamentos de Deus, precisa existir uma palavra chamada responsabilidade. Um relacionamento disfuncional é um relacionamento em que só uma parte busca o Senhor. Um relacionamento disfuncional é um relacionamento em que só uma parte busca o propósito de Deus. Jó não ia dormir, ele não descansava, preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Mas nós não vemos o mesmo dos filhos. Eles estavam mais preocupados com a bebida e com a comida. E isso não serve apenas para a família, isso serve para a igreja. Isso serve para a igreja. Todo culto, a liderança, os irmãos que estão empenhados, seja na pregação, seja na direção, seja na ministração, eles estão preocupados, nós estamos preocupados com a vida dos irmãos. E como dói para um pregador, como dói para um pastor, quando o culto começa e ele não vê as suas ovelhas. Como dói para um ministro da palavra de Deus, como dói para aquele que está escalado, quando o culto começa e os seus irmãos não estão lá. Relacionamento exige responsabilidade. Eu não posso ver o meu esposo buscando, eu não posso ver a minha esposa buscando e continuar na minha comelança e na minha bebedice. O relacionamento eficaz, ele exige responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com a minha família, eu tenho responsabilidade com a minha igreja. Quando nós olhamos, vamos mergulhar um pouco mais fundo, afinal nós estamos na EBD, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós enxergamos vários tipos de Cristo. O que são tipos de Cristo? São personagens, são homens, são figuras do passado que apontam para uma característica de Jesus no Novo Testamento. Aqui nós vemos Jó fazendo o que pelos seus filhos? Intercedendo, oferecendo sacrifícios, sendo responsável pela vida espiritual dos seus filhos. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós enxergamos Jesus virando para Pedro e dizendo: Pedro, o diabo pediu você, Pedro. O diabo pediu a sua cabeça, o diabo pediu para poder peneirar a sua vida, o diabo pediu para poder girar você, Pedro, mas adivinha, Pedro, eu intercedi por você, eu roguei por você, assim como Jó se colocou na brecha pelos seus filhos, Jesus, ele se apresenta como um intercessor perfeito. O diabo pediu Pedro para peneirar, mas Jesus assumiu a responsabilidade. Eu roguei por você, Pedro. Nós estamos muito preocupados, irmãos, com as nossas próprias vidas espirituais e com aquilo que queremos de Deus, e deixamos a responsabilidade pela vida espiritual do outro de lado, e usamos como argumento: cada um sobe para o céu sozinho. Cada um sobe para o céu sozinho, a responsabilidade é sua. Não, a responsabilidade também é minha, como irmão, de pegar a mão, de interceder, de chamar junto. Porque se nós não clamarmos, quem vai clamar? Não fuja da responsabilidade espiritual.
Nós recebemos aqui inúmeros pedidos. Os nossos cultos de oração, nós temos que, como dirigente do culto ali, pastor, eu tenho que ficar olhando no relógio e às vezes tem 25, 30 pedidos de oração, quer dizer, são muitos pedidos de oração para poucas pessoas que estão ali. Quer dizer, a responsabilidade de orar está sobre poucos, e a responsabilidade de pedir está sobre muitos. A responsabilidade de lutar no mundo espiritual estava sobre Jó. E os seus filhos bebendo, comendo e se divertindo. Um relacionamento eficaz, ele requer responsabilidade. A responsabilidade não é só do pastor pregar, a responsabilidade não é só do grupo de louvor cantar bonito, mas a minha responsabilidade também é estar presente, a minha responsabilidade também é pregar, a minha responsabilidade é interceder. Deus não nos chamou, irmãos, para sermos o sommelier da fé. Conhece o sommelier da fé? O que é um sommelier? Quem sabe aqui? O sommelier, dona Alessi sabe, pode falar. Os sommeliers são os degustadores de vinho. Ele se senta, vem um garçom, entrega um vinho para ele. Hoje eu estou chique aqui, pastor, porque eu estou com uma água de coco, glória a Deus. Não colocaram água mineira, colocaram água de coco. O sommelier, ele se assenta, vem o garçom e entrega para ele um vinho. Ele pega aquele vinho, não sei fazer, cheira, bebe, experimenta. Aí experimenta o outro e fala: desse vinho eu gostei, desse outro não gostei. O que mais nós vemos hoje são sommeliers da fé, cristãos que são degustadores de vinho. O culto foi bom hoje o culto não foi. O louvor estava afinado, hoje o louvor não estava. Deus não nos chama para ser sommeliers da fé. Deus nos chama para sermos agentes de avivamento, agentes da salvação, adoradores. Assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade. Jó estava carregando um fardo sozinho. Nem a sua esposa estava com ele. Quando você olha para os seus relacionamentos, você está sendo responsável com aqueles que estão com você? Você tem sido responsável pela vida espiritual daqueles que estão do seu lado? A responsabilidade também é minha. Repita comigo, 1, 2, 3. A responsabilidade também é minha. Também é minha. Isaías capítulo 6. A quem enviarei? E qual que é a resposta? Qual é a resposta? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui está o grande segredo. O segredo não está na resposta, eis-me aqui, me envia. Não, eis-me aqui, envia-me a mim. Em outras palavras, aos meus, envia-me a mim, aqueles que são meus, eu vou lutar por eles. Eu vou lutar por eles. Não seja um sommelier da fé. E quando nós olhamos para os filhos de Jó, o que eles faziam? Comiam e bebiam vinho. Sommeliers da fé. Precisamos de agentes. Eu gosto muito de filmes de guerra, porque na dor nós aprendemos muito, no desespero humano nós aprendemos muitas coisas. E assistindo um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, um dos veteranos de guerra dizendo que
muitos dos seus amigos cometeram suicídio quando não foram aprovados para entrar no exército americano, porque eles pensaram: os meus amigos vão morrer pela pátria e eu não. E por vergonha, eles cometeram suicídio. Olha o tamanho do patriotismo desses homens, que enxergavam em cada um deles a responsabilidade de lutar pelo seu país. Precisamos lutar pelo reino de Deus, precisamos lutar pela nossa igreja, precisamos lutar uns pelos outros. A responsabilidade também é minha, a responsabilidade do pregador pregar. Enquanto ele está pregando, eu tenho que estar intercedendo por ele. Se eu vejo que ele está nervoso, eu oro por ele. Se o louvor está um pouco desafinado, eu ergo a minha voz mais desafinada para que prestem atenção em mim desafinado. É assumir a responsabilidade. Vamos juntos, vamos avançar com o Evangelho. Palavra dura, né, meus irmãos? Palavra dura de Deus para nós. Porque muitas vezes nós enxergamos a Bíblia com os óculos embaçados. Quando nós vemos a história de Davi e Golias, a maioria de nós, eu também, nós nos colocamos em qual posição? A posição de Davi: um gigante está vindo contra mim. Mas na maioria das vezes nós estamos na posição dos soldados de Israel, amedrontados. Quando nós lemos a história de Jó, nós nos colocamos como aquele sofredor que está passando pela provação, mas muitas vezes nós estamos na posição dos filhos de Jó, e não na posição de Jó. Então, o primeiro relacionamento, os filhos, precisamos ter a responsabilidade espiritual uns pelos outros. Uns pelos outros. Assim como Jesus não deixou Pedro se afogar, nós não podemos deixar nenhum irmão se afogar. Não podemos. Abrindo um pouco o coração aqui, o meu coração, eu disse que era coração, eu já fui bloqueado no WhatsApp por mandar os posts da igreja dos cultos, porque aquilo estava enchendo a paciência daquela pessoa. Mas eu prefiro responder diante de Deus do que deixar de fazer isso. Às vezes você vai ser o chato da sua família, mas é justamente você que Deus escolheu para ser o agente da salvação. Amém? Vamos avançar? O segundo relacionamento aqui, no versículo 6, vamos juntos. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito, íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: acaso Jó teme a Deus por nada? O segundo relacionamento apresentado aqui é aquele relacionamento que você deve fugir, correr em retirada. Nós falamos muito sobre sermos cheios do Espírito Santo, termos o Espírito Santo dentro de nós, né? No nosso coração, mas fazendo uma brincadeira, na minha opinião, a parte do corpo em que o Espírito Santo mais deve estar presente na nossa vida são as pernas, para nos fazer fugir. A Bíblia não diz que nós devemos fugir do mal, a Bíblia diz que devemos fugir da aparência do mal. Se algo parece mal, a sola do meu pé já tem que estar batendo nas minhas costas. É a aparência do mal. O que nós estamos vendo nesse carnaval, meus irmãos? O diabo fazendo o convite e as pessoas indo para o convite.
O diabo montando os blocos e as pessoas mergulhando. O segundo relacionamento é um relacionamento que não podemos ter, que é um relacionamento com o diabo. E a palavra de Deus é clara, que quem não é amigo de Deus é inimigo de Deus. E quem é o inimigo de Deus? O diabo. Se eu não sou amigo de Cristo, eu sou amigo do diabo. Não existe ficar em cima do muro. Antigamente era muito comum nas igrejas. Antigamente tinha um quadro em muitas igrejas evangélicas, um quadro que apresentava dois caminhos. Quem já viu esse quadro? Já viu esse quadro? Isso? Apresentava dois caminhos, muito comum. Eu creio que o coração do pintor ali, ele foi um coração verdadeiro, mas aquele quadro está errado. Porque aquele quadro apresenta dois caminhos e uma pessoa tendo que escolher entre dois caminhos, mas não existe isso. Ou você está em um caminho ou você está em outro. Se você não está no caminho de Deus, você está no caminho do diabo. Não existe um terceiro caminho. Você não está entre escolher ir por aqui ou escolher ir por lá. Se você não está no caminho de Deus, você já está caminhando no outro caminho. O diabo prestando contas a Deus, porque Deus tem um controle absoluto de todas as coisas. Ele controla e é soberano sobre todas as possibilidades que existem. O diabo, ele vem com as suas dúvidas. A principal arma de Satanás, meus irmãos, é a dúvida. São as perguntas. No jardim do Éden, como que ele inicia o seu discurso com Adão e com Eva? Com uma pergunta. No deserto da tentação com Jesus, como que ele inicia o seu discurso com Jesus? Com uma pergunta. Ele fala: se tu és o filho. O diabo é especialista em criar dúvidas. Ele tem uma fábrica só de dúvidas, só de perguntas. Ah, mas será que crente não pode nem cantar marchinha? Será que a Bíblia é verdadeira mesmo? São perguntas, algumas simples, algumas mais complexas. Muitos pensam que o inimigo da fé é o medo, mas o inimigo da fé é a dúvida. É diferente. O inimigo da fé são as dúvidas. Você é Galileu. Você é Galileu, você não é Galileu. O que acontece? Pedro fica alarmado diante daquela dúvida. O diabo, ele vem e já vem com uma dúvida: acaso Jó teme a Deus por nada? Fuja desse relacionamento. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O diabo não queria os filhos de Jó. Por quê? Porque ele já tinha os filhos de Jó. O diabo queria Jó. Quem está andando perdido por esse mundo já é dele. O diabo quer você. Ele quer acabar com a sua fé. Ele quer colocar dúvida no seu caminho. Ele quer você. Ele quer o jovem que cresceu na igreja, o adolescente que cresceu na igreja. Ele quer esse adolescente, esse jovem lá na faculdade, para destruir a fé dele. Jó era um homem íntegro, perfeito. Era ele que o diabo queria. Mas deixa eu te dizer, Deus também queria Jó. Se o diabo queria Jó, Deus queria Jó para envergonhar Satanás. Fuja do relacionamento com o diabo. Não deixe que as dúvidas habitem o seu coração. Toda vez que a dúvida habita o coração do homem, ele se relaciona com o inimigo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Toda vez que vier uma dúvida sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre as doutrinas, é um convite de Satanás para você.
Rasgue e jogue fora esse convite. Jogue fora. Deus, então, ele permite que o diabo tocasse nas coisas de Jó, na sua prosperidade, depois nos seus filhos, na sua saúde, somente não tirasse a vida. Por quê? Porque a vida pertence a Deus. Amém? A vida pertence a Deus. Por isso que Deus não permite que o diabo tocasse na vida de Jó. E Jó, no versículo 22 do capítulo 1, estão com a Bíblia aberta, vamos juntos? Jó, capítulo 1, versículo 22 diz: em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus de maneira tola. Satanás continuou ali, colocando as suas dúvidas, fazendo as suas perguntas, mas Jó se manteve firme. E aí entra em cena, meus irmãos, o terceiro relacionamento de Jó. No versículo 9 do capítulo 2, vamos ler juntos? Então disse sua esposa a ele: ainda retens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10, mas ele lhe disse: tu falas como costumam falar as mulheres tolas. Se receberemos o bem da mão de Deus, não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. O terceiro relacionamento que entra em cena é a mulher de Jó. A mulher de Jó. E a mulher de Jó aqui representa aqueles relacionamentos que colocam em nós deixa eu escolher uma palavra mais fácil para falar, né? Algo tóxico. Sabe aquela pessoa que é sempre negativa? Conhece alguém assim? Talvez você seja assim. A mulher de Jó, Marlon, representa aquele relacionamento tóxico, aquele relacionamento que é o oposto da graça. Amaldiçoa teu Deus e morre logo. Está perdendo tempo, não vai dar certo, para que isso? Ao contrário do sommelier da fé, o sommelier da fé, ele experimenta o vinho e fala se gostou ou não gostou. Mas o relacionamento tóxico não, ele quer envenenar o outro. Ele não quer provar apenas o vinho, mas ele quer colocar o veneno no vinho e passar para o lado. A mulher de Jó representa esse relacionamento venenoso. Ela vira para o seu próprio esposo e fala: desista, não vai dar certo, abandona isso, para com isso, sai daí, muda de religião, muda de fé, sai daí, abandona isso, amaldiçoa teu Deus e morre, esqueça tudo o que você aprendeu, deixa de lado, não valoriza. Meus irmãos, nós estamos cheios de relacionamentos assim. Para que tudo isso? Ninguém suporta durante tanto tempo uma pessoa negativa. Meu pai está aqui, com todo respeito, vou fazer uma pequena brincadeira. Durante os jogos do Botafogo, ou Copa do Mundo, quando a gente assistia, meu pai era um tanto quanto negativo. Com relação ao Botafogo eu entendo, mas no Brasil nós somos pentacampeões. Deveríamos ter fé de que ganharíamos. E meu pai, não vai dar certo não, vai tomar gol. E eu ficava bravo e falava com o quê? Sai da sala, pelo amor de Deus. Vai fazer o time tomar gol. Assim é a mulher de Jó. Joga contra o tempo inteiro. É um relacionamento tóxico, está jogando contra. Você está chutando para frente, a pessoa está chutando para trás. Ela prova o vinho, põe o veneno e passa para o lado. Mas Jó confronta aquele relacionamento. Ele confronta, ele fala: você fala como uma louca, como uma tola. Que ideia é essa?
Nós não podemos ser, meus irmãos, como a mulher de Jó. Eu sei que muitas vezes nós ficamos irritados por causa da provação da vida. Eu também. Às vezes dentro de casa uma coisa não dá certa e a gente já emite uma palavra negativa, a gente já coloca o outro para baixo, a gente já pensa em desistir, mas nós não podemos ser o relacionamento tóxico para quem está do nosso lado. Eu não posso ser o veneno. Eu preciso ser a graça de Deus. Vamos repetir? Eu não posso ser o veneno. Eu preciso ser a graça de Deus. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Está faltando sal na comida. Você é aquele que salga, não aquele que fala. A comida está sem sal. Seja o sal. Como é difícil, é uma palavra dura para nós, mas como é difícil muitas vezes. Nós ficamos tão tristes que a nossa primeira opção é ser negativos. Eu também, você também. Mas nós não podemos ser como a mulher de Jó. Negativos, tóxicos, venenosos. Não podemos. Mas vamos avançar. Versículo 11 desse mesmo capítulo. Então, quando os 3 amigos de Jó ouviram sobre todo este mal que lhes sobreviera, cada um veio do seu próprio lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, porque haviam concordado em vir para prantear com ele e consolá-lo. E quando eles levantaram seus olhos de longe, não o conheceram. Levantaram sua voz e choraram, e cada um rasgou o seu manto e lançou pó sobre as suas cabeças em direção ao céu. Então assentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe falou uma palavra, porque eles viram que sua dor era muito grande. O quarto relacionamento, e aqui eu vou colocar esses 3 juntos, apesar de cada um ter uma diferença, uma peculiaridade teológica, mas eu vou colocar todos juntos aqui para ganharmos tempo. O terceiro relacionamento aqui está representado pelos amigos de Jó. Eles chegam pelo motivo certo. Eles chegam com o coração sincero. Eles veem Jó passando ali a maior dificuldade que um homem pode passar. Jó estava irreconhecível. Sua saúde desprezível, provavelmente um mau cheiro muito forte. Tudo que Jó tinha, a Bíblia diz que era um caco de telha, um caco, para se coçar, era tudo que ele tinha. Os amigos de Jó chegam na hora certa, preste atenção nisso, como a Bíblia é perfeita, eles chegam na hora certa. Eles tomam a atitude certa, eles ficam com Jó para consolar, para ouvir o choro. Ouvir o choro de alguém é muito difícil, né? O choro incomoda. O bebê que não para de chorar à noite deixa os pais malucos, não é verdade? A gente fica irritado porque aquilo não para de chorar. Mas eles tomam a atitude certa, eles vão para Jó no momento certo, eles ficam com Jó, eles ouvem Jó, mas faltou algo. O que faltou eles fazerem? Faltou algo. Eles ficaram com Jó, eles seguiram a boa ética, eles seguiram os bons princípios, eles seguiram a boa religião. A palavra de Deus diz que a verdadeira religião é qual? Cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Ali Jó estava completamente necessitado. Eles seguiram a boa religião, mas faltou algo. Faltou algo. Eles se sentaram com Jó, ouviram os lamentos de Jó, mas em nenhum momento eles pensaram, vamos tirar Jó dessa situação.
Eles apresentaram toda a religião, eles apresentaram doutrinas, cada um a sua doutrina, e doutrinas verdadeiras, válidas. Quando você lê os argumentos de cada amigo, você vê sabedoria, você vê provérbios, você vê coisas que são verdadeiras, mas que não era o que Deus queria naquele momento. Tanto é que, vamos voltar lá para Jó 42, no versículo 11, vamos ler novamente aquele versículo? Jó 42, versículo 11, olha só o que Deus diz, a palavra de Deus diz: então vieram a eles todos os seus irmãos, suas irmãs, os que antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se lamentaram com ele e o consolaram. Agora olha só, cada homem também lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um brinco de ouro. Meus irmãos, imaginem quantas pessoas conheciam Jó naquela época. Ele era o homem mais poderoso do Oriente, e a Bíblia diz que todos os que conheciam Jó vieram até ele, e de todos os homens tiveram que dar para ele tesouro. Os amigos de Jó eram muito bons em conhecimento, os amigos de Jó eram muito bons em teologia, os amigos de Jó eram muito bons em Bíblia, os amigos de Jó eram muito bons em doutrinas, os amigos de Jó eram muito bons na lei, mas eram péssimos na graça. Cumpriram a religião, mas não deram nada para Jó, não tiraram Jó de lá, ficaram lá ouvindo o choro dele, esbanjando conhecimento, retrucando conhecimento. Jó falava uma coisa, eles falavam outras. Por acaso você vai falar contra Deus, Jó? Religiosos, legalistas e sem graças. Quando Deus repreende aqueles amigos de Jó, Ele faz com que cada pessoa desce para Jó. Na Bíblia NVI, na versão NVI diz: uma prata. Uma prata. Quanto tesouro Jó não ganhou naquele dia? Consegue imaginar? Quanto tesouro ele não ganhou naquele dia? Ficaram ouvindo Jó, o choro de Jó, mas ninguém deu uma prata. E esses amigos eram tão ricos quanto, eles vieram de muito longe, deixaram seus negócios, eram homens prósperos, mas religiosos, legalistas. Eu não preciso ir no Novo Testamento para lembrar você do bom samaritano. Você conhece a palavra? Lembra do bom samaritano? É isso que Deus quer de nós. A Bíblia fala, Pedro, no final da sua carta ele diz: cresçam na graça e no conhecimento. Sem a graça de Deus, tudo aquilo que eu sei sobre Deus, tudo aquilo que eu sei sobre a Bíblia, todas as doutrinas que eu tenho dentro e filosofias que eu tenho dentro do meu coração, não servem de nada. Não servem de nada se eu não estender a mão e se eu não entregar aquilo que é valioso para mim. Ficaram lá vendo Jó sofrer, ficaram lá vendo Jó padecer, falando coisas corretas. Quer ver? Vamos juntos. Abra no livro, no capítulo 4, olha só, no versículo 2, aqui é o Elifaz dizendo, ele fala o seguinte: se nos propusermos a conversar contigo, te será enfadonho, mas quem poderá conter as palavras? Versículo 3, eis que instruístes a muitos, e fortaleceste as mãos fracas, tuas palavras seguraram o que estavam caindo, e tu fortaleceste os joelhos debilitados, mas agora isso vem sobre ti, e te enfraqueces, ela toca em ti e te perturbas. Versículo 6 do capítulo 5 agora:
Contudo, a aflição não vem do pó, nem o problema brota da terra, mas o homem nasce para o problema, como as faíscas voam para a cinza. Meus irmãos, veja isso, veja o que ele faz, está dizendo: eu buscaria a Deus, e a Deus eu entregaria a minha causa. Ele faz, está dizendo o seguinte: Jó, procure a Deus, interrogue a Deus, mas ele faz: dê uma prata para esse homem, levanta esse homem, leva esse homem para sua casa, cuida das feridas dele. Ele faz: não, Jó, busca a Deus. Busca a Deus. O que ele falou é correto. Tudo o que ele disse é verdadeiro. O homem nasce para o problema, como as faíscas vão para cima. Isso é verdade, isso é sabedoria de Deus, isso é provérbio de Deus para nós. Mas não era disso que Jó precisava. Não era. Não era desse conhecimento, não era dessa teologia, não era dessa doutrina que ele precisava. Jó precisava de graça. Vamos para o Novo Testamento? Quando Jesus teve sede. Ah, meus irmãos, como isso não toca o seu coração? Quando Jesus teve sede, o que deram para ele? O que deram para ele? Era vinagre que ele precisava? Era vinho ruim que ele precisava? Eram dessas perguntas que Jó precisava? Era dessa escola bíblica que esses homens levaram ele para participar, que ele precisava? Ele precisava de graça. Precisamos ser agentes da graça de Deus. Sem misericórdia no nosso coração, tudo que eu sei não vale nada. Eu posso falar grego, hebraico, eu posso ser o vice-deus. Sem graça, eu não tenho nada. Olha só, Bildade, o outro amigo de Jó, no versículo 8, no capítulo 8, no versículo 4, diz o seguinte: se teus filhos pecaram contra ele, e ele os lançou fora por causa de sua transgressão, se tu buscares a Deus cedo, e fizeres a tua súplica ao Todo-Poderoso, se tu fores puro e direito, certamente agora ele despertará para ti, e fará a habitação da tua justiça próspera. O que o Bildade está fazendo com Jó, ele está sendo o que? Ele está dizendo o seguinte: Jó, levanta cedo, ora, entrega e faz isso, e Deus vai olhar para você. Não era isso que Jó precisava. O que Bildade está falando é verdade. Nós temos que acordar cedo no sentido espiritual, batalhar pela nossa vida espiritual. Mas não era isso que Jó precisava. Bildade estava agindo como os coaches de hoje em dia. Já viu os coaches de hoje em dia? Eles falam o seguinte: olha, levanta cedo, 4 horas da manhã, tome um banho gelado, faça 1 hora de meditação, corra 5 quilômetros, é mais ou menos isso. Corra 5 quilômetros e compre o meu curso sobre desenvolvimento pessoal. Assim são os coaches de hoje em dia. O que Bildade estava fazendo era isso: Jó, levanta cedo, ore mais, entrega isso, entrega aquilo, faz isso, e aí você vai chamar a atenção de Deus. Jó responde Bildade de uma forma muito elegante. No versículo 2 do capítulo 9, olha a resposta de Jó. Ele diz assim: eu sei que isso é uma verdade. Quer dizer, é verdade o que Bildade disse. Mas aí ele fala: mas como deveria o homem ser justo com Deus? Jó falou o seguinte: Bildade, tudo que você disse é verdade, mas nada do que eu faça vai me tornar justo diante de Deus. Jó está aqui apontando um pouco para a graça, porque a justificação dos filhos de Deus vem pelo quê, meus irmãos? Pela fé. Jó está apontando para a graça lá no Novo Testamento. Jó está dizendo: nada do que eu faça possa me tornar justo diante de Deus. Você está falando, é verdade, mas isso não me torna justo. Só mais 5 minutos, meus irmãos. Vamos ver o que Zofar fala com Jó. Capítulo 11, versículo 7, ele diz assim:
Tu poderás pela busca encontrar a Deus, poderás encontrar o Todo-Poderoso. Agora vá para o capítulo 20, versículo 2. Portanto, meus pensamentos me fazem responder, e por isso eu tenho pressa. Eu ouvi checarem a minha vergonha, e o espírito do meu entendimento me fez responder. Não sabes tu isso desde antigamente, que o homem foi posto sobre a terra, que o triunfo dos perversos é breve, e a alegria dos hipócritas é só por um momento? Zofar é aquele amigo que está dizendo para Jó, isso tinha que acontecer mesmo, e aceita isso aí que está acontecendo. Já é o contrário do outro amigo. O outro diz, vá, levanta cedo, vamos embora. O outro, Zofar, diz, não adianta, fica aí mesmo. Por acaso pode um homem encontrar o Todo-Poderoso? Veja só, cada cabeça é uma doutrina, cada amigo uma sentença, cada amigo uma visão. É por isso que quando Paulo, ensinando Timóteo sobre o pastoreio, ele vira para Timóteo na sua carta e diz, Timóteo, não perca tempo com vãs teologias, não perca tempo com genealogias intermináveis. Timóteo, não perca tempo com debates que nunca têm fim. Maneje bem a palavra de Deus, mas seja hospitaleiro, e ele vem elencando, seja amável, hospitaleiro, fiel. Das 16 características, quando você abre o livro de Timóteo, das 16 características que Paulo apresenta para Timóteo de um bispo ou de um pastor eficiente, apenas uma característica é uma característica técnica, que é, seja apto para ensinar. As outras 15 características são características de graça. Seja hospitaleiro, amável, manso, fiel. Encheram a cabeça de Jó de teologia e se esqueceram da graça. E aí, para finalizar, meus irmãos, eu poderia aqui passar várias horas analisando cada capítulo e cada teologia sendo apresentada aqui, mas para avançarmos, falta uma pessoa nesse relacionamento. Nós já falamos dos filhos, já falamos do diabo, já falamos da esposa, já falamos dos amigos, um pouco de cada um, mas está faltando alguém, não está? Está faltando o único amigo verdadeiro, está faltando Deus. E aqui nós vemos que em tudo, o relacionamento que se manteve íntegro, perfeito, na vida de Jó foi o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus. Nós vamos encontrar pessoas irresponsáveis pelo nosso caminho. Nós vamos encontrar as dúvidas colocadas pelo diabo no nosso caminho. Nós vamos encontrar as pessoas venenosas e tóxicas no nosso caminho. Nós vamos encontrar religiosos, legalistas, doutrinadores, pessoas frias, espiritualmente dizendo, sem a graça de Deus pelo caminho, mas durante todo o caminho, teremos Deus conosco. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quando diz, estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias. A minha dica para você, que talvez você se encontrou em algum desses relacionamentos, sendo uma dessas pessoas, ou o Jó, ou a esposa de Jó, ou os amigos de Jó, a minha dica para você e para mim é mergulhe na graça de Deus. Use o conhecimento como um navio, mas a graça como um oceano. Que Deus te abençoe e vamos ser abençoados pelas crianças nesse momento. Mas antes eu gostaria de orar, vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de orar nesse momento, se você puder fechar os seus olhos. Deus, muito obrigado por essa palavra, ó Pai. Uma palavra que traz tanto confronto para nós. Muitas vezes somos
agimos como os venenosos, agimos como os tóxicos. Muitas vezes somos o diabo das relações. Muitas vezes somos os legalistas, os doutrinadores. Muitas vezes somos os irresponsáveis. Deus, tudo que nós pedimos essa manhã, nos conceda a graça de Jesus, que nele estava contida toda a plenitude, mas ele se sentou e conversou com pescadores, com prostitutas. Nele estava toda a plenitude de Deus e do conhecimento de Deus, Pai. Mas ele falava como um simples homem. Ele cuspia na terra, ele tocava no esquife, quebrava protocolos de maneira tão simples e perfeita. Ó Deus, que possamos viver o Evangelho de uma forma pura e simples, que o conhecimento na nossa vida seja apenas um barco, mas que a Tua graça seja o oceano, ó Deus. Coloque misericórdia nas nossas mãos, coloque misericórdia nas nossas bocas, ó Deus, coloque amor na nossa língua, graça, ó Deus, nos nossos olhos, coloque sensibilidade no nosso coração, tira o veneno da nossa língua, da nossa mente, as maquinações do mal, as dúvidas do mal. Que a nossa teologia seja uma teologia graciosa, misericordiosa. Nos dê prata e ouro para que possamos dar como presentes àqueles que precisam. Que possamos, ó Deus, dar pérolas, não aos porcos, mas aos filhos de Deus que estão caídos. Ó Pai, nos conceda graça, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém.